Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente, para se assentarem aqui ao lado direito. Se você vê crianças, chama os amigos, ensinem eles. Nós temos duas crianças nos visitando hoje, ensinam eles onde eles têm que se assentar, né, José? Vamos lá, para as nossas crianças alfabetizadas, nós temos aí duas perguntinhas. A primeira pergunta, prestem bastante atenção, papai e mamãe ajudem aí a, a lembrarem da pergunta. Como Deus criou o mundo e o que ele achou de tudo que ele fez. Então, como Deus criou o mundo e o que ele achou de tudo que ele fez. E a segunda pergunta é: qual é a loucura de amor que nós devemos fazer por Deus para mostrar que o tempo e o dia do Senhor são importantes em nossas vidas? Duas perguntas um pouco mais longas hoje. Como Deus criou o mundo e o que ele achou de tudo que ele fez, e o que nós podemos fazer com uma loucura de amor para mostrar que o tempo e o dia do Senhor são importantes para ele em nossas vidas. Anotados? Tudo certo? Eu vou lembrá-los durante o sermão dessas perguntas. Meus irmãos, nós estamos na exposição de Gênesis e nós caminhamos até aqui e chegamos aqui nesse primeiro versículo do segundo capítulo, e hoje nós vamos falar sobre uma loucura de amor. E eu preciso te fazer uma pergunta para introduzir esse nosso tema. O que você faria por amor? Eu não sei se você já ouviu a história do rei Eduardo VIII da Inglaterra.
Pode ser que você nunca tenha ouvido a história dele, mas ele era tio da rainha mais famosa da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, que viveu quase que para sempre, né? Ela foi longeva no seu reinado, um dos reinados mais longos da história da monarquia inglesa. O seu tio, rei Eduardo VIII, que era da linhagem principal, fez uma das maiores loucuras de amor do mundo. Em janeiro de 1936, após a morte do seu pai, rei George V, o jovem príncipe de Gales, Edward, foi coroado como Eduardo VIII, rei da Inglaterra. E se você acompanha as notícias lá do Velho Continente, você sabe toda a pompa, circunstância e influência que o rei da Inglaterra tem, ainda mais naquele tempo, antes das guerras da Segunda Guerra Mundial, ainda o Império Britânico com toda a sua pompa e circunstância, mas 326 dias após a sua coroação, dezembro de 1936, ele abdicou o trono inglês. Ele renunciou ao trono inglês e fez isso por amor. Ele tinha conhecido um pouco antes da sua coroação uma jovem chamada Wallis Simpson, que na época era casada. E já tinha divorciado do primeiro marido e estava divorciando do segundo e ia casar com Eduardo, que seria o terceiro. E o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. E numa sociedade tradicional como a Inglaterra do século XX, dos anos 1936, não poderia admitir um monarca casado com alguém divorciado, e tampouco a igreja da Inglaterra, que era contrário ao divórcio, ter como chefe alguém casado com alguém que foi divorciado. Então, Eduardo VIII abdicou o trono inglês. A gente conhece várias histórias de loucura de amor, não conhece? Alguns da literatura tomaram veneno por um simples mal-entendido. Outros ficaram tão doentes de amor que perderam a sua própria sanidade. Alguns aqui mudaram de estado, mudaram toda a sua vida, dispuseram tudo o que tinha por amor. Hoje nós vamos falar sobre uma das loucuras de amor mais importante que eu e você precisamos fazer, pelo menos uma loucura aos olhos dos homens. Mas antes da gente pensar nas loucuras do amor, eu preciso te lembrar um pouquinho do contexto de Gênesis que nós estamos estudando. Gênesis é o primeiro dos 5 livros de Moisés. Moisés escreveu esse livro, ou Deus compeliu Moisés, por meio do seu espírito, a escrever esse livro, e a grande probabilidade é que o povo de Israel recebeu o livro escrito ali no deserto do Sinai. Enquanto eles estavam nessa transição de um povo escravo, que havia passado 430 anos no Egito, 4 gerações, de Levi, filho de Jacó, até Moisés, filho de Arão, no Egito. E lá no Egito, eles tiveram muitas contraposições com outros tipos de deuses, com outras, aí uma palavrinha difícil, cosmogonias, outros relatos da criação, que têm implicações importantíssimas para quem o homem é, quem Deus é e o que ele deve fazer na terra. Deus está, então, durante esse tempo de deserto, purificando Israel, renovando a identidade de Israel, demonstrando para Israel quem ele era, quem o próprio Israel era, quem o Senhor que os salvou era e como eles deveriam se relacionar com ele. Eles haviam saído de um povo idólatra e eles estavam entrando numa terra mais idólatra ainda. E eles teriam contato com esse povo e eles precisavam ter dentro da sua mente, do seu coração, uma identidade muito bem estabelecida. Sociedades completamente distintas na sua compreensão de quem é o homem, de como foi criado o mundo e com consequências muito claras e práticas para a vida cotidiana do povo. E nesse processo, Deus fala por meio de Moisés.
Gênesis é o livro dos princípios, meus irmãos. É a gênese dos céus e da terra, é o princípio da humanidade, é o princípio do povo da aliança que Deus fez com os antepassados do povo de Deus, com Abraão, o pai de todos eles, e o nosso pai também. Nós já passamos por 4 pedaços dessa história. Nós vimos como Deus é transcendente e independente, como ele é totalmente distinto da sua criação e como, ao mesmo tempo, ele é infinitamente independente de toda a obra que ele mesmo fez. Ele não depende da sua criação para se alegrar, para qualquer outra coisa. Ele é independente. Vimos também alguns refrões da criação que Deus fez e ele cria. E cria tudo muito bom. Cria pela palavra do seu poder. Ele fala e tudo se faz. Na semana passada, refletimos também na sua providência em criar o homem e fazê-lo à sua imagem e semelhança, em dar a ele as capacidades que ele precisava para glorificar e cumprir a sua missão. Olhamos um pouquinho para aqueles 3 mandatos, o mandato social, o mandato familiar e o mandato espiritual. O texto dessa manhã, nós refletimos no último dia dessa maratona da criação, o 7º dia. Mas mesmo sendo o último, não é o menos importante. O primeiro versículo do nosso texto, acompanhem comigo, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Esse primeiro versículo é uma declaração da conclusão de toda a criação. Deus começa o 7º dia constatando que tanto os céus e a terra, que representa aquela primeira tríade, aquele primeiro conjunto de 3 dias, quando Deus cria a luz e as trevas, quando ele cria os céus, quando ele cria a terra seca, aqueles primeiros 3 dias onde ele estabelece o ambiente para a criação, mas também conclui todo o seu exército, que representa a segunda tríade. Nós vimos essa distinção. Nos 3 primeiros dias, Deus cria o ambiente, a luz, o céu, a terra, os mares. E nos 3 dias finais, o 4º, 5º e o 6º dia, Deus cria o exército. Deus povoa e popula todas essas coisas. Ele coloca as aves nos céus, os peixes no mar, os animais e os homens na face da terra, o sol e os luzeiros, o sol e a lua e as estrelas nos céus, e dá o desígnio e a ordem e o fim para todas essas coisas. Essa constatação de conclusão no início do 7º dia apresenta uma realidade muito importante para as nossas vidas. Mesmo Deus podendo criar todas as coisas num estralar de dedos, com apenas uma palavra, ele não fez. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, poderia, se assim tivesse escolhido fazê-lo, dizer, haja, e todas as coisas terem existido? Sem ser necessário uma separação de dias, sem ser necessário uma organização desses dias, sem ser necessário estabelecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em toda a sua criação? É claro que não. Se ele quisesse estabelecer como processo criacional o silêncio, ele tinha criado todas as coisas através do silêncio. Mas ele decidiu, na sua soberania, na sua grandeza, nos seus eternos, maravilhosos e poderosos decretos, criar todas as coisas em 6 dias. Um processo pedagógico, gracioso e bondoso para com o meu e para com o seu coração também. Mas o exercício criativo de Deus não tinha chegado ao fim, no fim do 6º dia e início do 7º dia. Ainda estava para acontecer e está acontecendo o dia mais importante da criação. Você já parou para pensar que o 7º dia
é o dia mais importante de todos os 7? Eu tenho certeza que não. Porque a gente foca tanto no 6º dia, né? O dia que nós somos criados, o dia que Deus soprou vida nas narinas de Adão, o dia que Deus nos deu os mandatos, o dia que Deus trouxe uma esposa para Adão. A gente pensa tanto nesse 6º dia da criação, o dia da aliança, o dia do pacto, o dia da criação dos animais, dos homens, do estabelecimento da sociedade como nós conhecemos, mas nós não paramos para prestar atenção de que o 7º dia é o clímax de toda a criação. É o auge, é o dia mais importante, é o dia mais rico, é o dia mais belo, é o dia para o qual toda a atenção do relato de Gênesis 1 e 2 que narram a criação está voltado. Percebe que ele está no meio. Ele está no fim do capítulo 1, quando o autor bíblico, ou Moisés, narra a criação de todas as coisas. E ele também antecede aquele trecho importantíssimo que coloca um foco sobre o 6º dia, quando narra a Gênese, o princípio da humanidade. O texto que diz que Deus moldou Adão do barro, soprou o vento sobre as suas narinas e plantou um jardim e colocou o homem no jardim e deu a ele a sua mulher, está no meio dessa narrativa, desse texto maravilhoso. E está no meio porque é o principal, é o foco, é o momento onde todas as coisas chegam ao seu ápice. O versículo 2 e o versículo 3, eles quebram o processo e o padrão dos refrões da criação. Lembra que no 1º, 2º e no 3º dia, Deus diz que vai criar. Ele cria por meio da sua palavra. Ele dá um desígnio e põe um limite no ambiente que ele está criando. Então ele diz que haja luz e houve luz. E ele viu que a luz era boa e a luz vem para limitar as trevas. Que lá no 2º dia ele separa as águas e põe um limite das águas de cima do firmamento e diz que elas vão ficar lá e ele vê que tudo é muito bom. Que no 3º dia ele olha para os mares, ele põe um limite sobre os mares, ele faz nascer a terra seca e nascer relva sobre a terra seca e vê que tudo é muito bom. E que nos outros 3 dias ele diz que vai criar, ele cria e ele abençoa a sua criação, tanto as aves, quanto os animais, quanto os homens, abençoa-os com o poder de multiplicarem-se sobre a terra. Mas aqui, no 7º dia, há uma quebra desse padrão. E a primeira quebra é que a palavra dia vai aparecer 3 vezes. Há uma repetição para ressaltar a importância desse dia. Havendo Deus terminado no dia 7º, descansou nesse dia e abençoou o dia 7º. Além dessa repetição, que ressalta a importância desse dia, há também um fazer de Deus que é distinto. Deus descansa, meus irmãos. Mas ele não descansa como eu e você estamos pensando. Não há ociosidade no ser de Deus. Não há inatividade no ser de Deus. João Calvino, comentando esse texto, vai dizer que se Deus ficasse ocioso, toda a sua criação ruiria. Porque ele sustenta a sua criação com a palavra do seu poder. É ele quem dá vida, é ele quem faz com que as folhas caiam, os animais levantem e os homens respirem. O seu descanso não é uma inatividade ociosa total. Não se esqueça que o Salmo 121, 3 e 4 diz que não dorme aquele que te guarda. Eis que não dorme nem dormirá aquele que guarda Israel. Não há cansaço de Deus. Deus não precisa parar porque ele está ofegante, porque todo aquele trabalho da criação resultou num cansaço.
resultou num esgotamento, resultou no fim de algum tipo de energia da parte do próprio Deus. O seu descanso aqui significa o fim da sua obra criativa. Perceba que o descanso é qualificado. O versículo 2 diz que ele descansou de toda a sua obra que tinha feito. E esse descanso representa nada mais, nada menos do que uma satisfação e um prazer na sua obra completa e agora perfeita. Até no descanso de Deus, até no seu prazer, ele está criando. Mas ele não só descansa. Esse descanso sabático de Deus, do sétimo dia, ele fundamenta outras duas palavras importantíssimas e que distinguem esse dia de todos os outros 6. Ele descansou e abençoou. Você percebe que esse é o único dia o qual Deus abençoou? Lembra o que ele tinha abençoado antes desse dia? Ele abençoou os homens para que eles pudessem procriar e dominar. Ele abençoou as aves dos céus e os peixes do mar para que eles pudessem se multiplicar. Ele abençoou os animais selváticos e domésticos para que eles pudessem se multiplicar e procriar. Mas no sétimo dia, ele abençoa o dia. Sabe por que isso é importante? Porque aqui nós temos uma comparação, uma distinção de sublimidade de Deus em comparação aos outros deuses daqueles povos ali da terra. Tanto no Enuma Elish, que é o mito cosmogônico de criação da terra dos babilônicos, do povo da Mesopotâmia, que depois virá a ser a Babilônia, quanto nas narrativas de criação do Egito e do povo cananeu, ao final do processo criativo, que é um processo de caos, de guerra, de batalha, ou de uma satisfação, de um prazer. Se você estava aqui na semana passada, você sabe que para os egípcios, os homens foram criados de um espirro, daquele espirro que não dá para fazer sozinho. No final de todo esse processo criacional, esses deuses estabelecem templos para si. Eles estabelecem casas e moradas para que eles possam receber dos seus servos, daqueles que são menores, são subalternos a ele, para adoração. Mas o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que cria os céus e a terra, não estabelece um templo. Ele estabelece um dia inteiro. Ele estabelece um pedaço do tempo que ele mesmo criou e o abençoa. Não só o abençoa, como santifica. A bênção de Deus sobre esse dia demonstra uma aprovação. A bênção de Deus, meus irmãos, nada mais é do que o favor de Deus, a marca da sua aprovação. Ele abençoa aquilo que ele aprova, aquilo que ele se manifesta ativamente em favor. Deus abençoa esse dia e se assegura de que a criação vai ter o ambiente e o tempo necessário para que eles possam florescer, para que a vida possa continuar, para que ela possa ser sustentada. Ele para de trabalhar sobre a terra para que a terra descanse. Ele abençoa o dia. Mas ele também santifica o dia. Você sabe muito bem que a palavra santificar ou santo em hebraico tem como significado um corte, uma separação. A palavra kadosh, santo, separado. Deus não só descansa, demonstrando o seu prazer, ele não só abençoa, demonstrando o seu favor e a aprovação daquele trabalho dos 6 dias, como ele também separa o sétimo dia. Aquilo que é santificado é algo que é separado. E quando é santificado para Deus, é separado para Deus.
É por isso que quando a gente vai falar sobre santidade, santidade moral, nos nossos dias, a gente fala que a gente tem que se consagrar a Deus, se separar para Deus, ser santificado a Deus, porque é uma separação do uso comum, do pecado, do mal, para o próprio Deus. Este dia é santificado ao Senhor. Ao fazer isso, Deus não só separa um dia para si, mas ele santifica o tempo. Vocês pararam para pensar e para perceber que todo essa nossa organização de tempo que temos nos dias de hoje, 7 dias da semana, não foram convencionadas pela sociedade. Não foi algo que os autores do calendário moderno pensaram. É algo que vem desde a antiguidade. Houveram civilizações que tentaram pensar em semanas de 10 dias, mas não deu certo, não funcionou. Se você for conversar com alguém que estudou sobre a história do tempo e dos calendários, você vai saber que a semana de 6 dias, o ano lunar e solar de 365 dias tem a ver com a organização da terra, do plantio, do cultivo, das estações e de todas essas coisas, porque foi determinado e designado por Deus. É por isso que eu sempre digo que toda vez que alguém vier com uma conversinha fiada para você dizendo que lá em Gênesis 1 e 2, um dia significava 1000 anos, foge. Porque quando Moisés escreveu para o povo de Deus, um dia era um dia. E uma semana. Deus adapta a sua linguagem para dizer que foi em um dia, naquele período que eles reconhecem como um dia. E o próprio Deus estabelece o dia e o próprio Deus estabelece a semana. Lá no quinto dia, no quarto dia, quando ele coloca o sol, a lua e as estrelas no céu, ele diz para o sol, a lua, as estrelas, ele diz o quê? Vocês vão ser sinais para a separação das estações, dos dias, dos meses e dos anos. É Deus quem estabelece o tempo. É Deus quem estabelece a semana. É Deus que foi quem disse que a semana tem 7 dias. E eu sei que você vai ficar triste. Mas também foi Ele quem estabeleceu a escala 6x1. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Foi Ele quem estabeleceu. Não tem nem muita briga quando a gente olha para o texto sagrado. Ele santifica o tempo. Ele determina todas as coisas e como elas devem acontecer. Mas sabe, o que melhor esse texto nos ensina? Ou como nós podemos pegar todas essas verdades maravilhosas, sublimes e grandiosas e aplicar para a nossa própria vida? Eu tenho 2 aplicações. A primeira é que o tempo pertence a Deus. E o segundo é que Deus separou um dia para si. Mas antes de entrar na ideia do tempo pertencer a Deus e desse dia que Deus santifica para si mesmo, eu preciso que você estabeleça na sua mente, no seu coração, uma verdade. Uma verdade que nos está expressa da melhor maneira lá na pergunta 97 do Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé. Preste bem atenção na resposta à pergunta 97. A pergunta é a seguinte: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados, aos salvos, aos santos? Olha o que o Catecismo nos responde. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como pacto de obras, de modo que eles não são nem justificados, nem condenados por ela. Contudo, então perceba, o que o Catecismo está dizendo para a gente é que Cristo nos libertou da lei como pacto de obras, e que nós não somos justificados por elas, pela obediência a elas, tampouco condenados. Contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a ele e a todos os homens, a lei é de utilidade especial para
lhes mostrar o quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer toda a maldição dela. Qual é a utilidade da lei, então, para a gente? Mostrar o quanto a gente deve a Cristo, porque Cristo cumpriu e Cristo recebeu a maldição da lei sobre si. Então, quando você olhar para a lei, quando você se lembrar de quão difícil é cumprir a lei do Senhor, lembre-se que você não é justificado pela lei, você não é condenado por ela mais, porque Cristo viveu a vida perfeita, porque Ele cumpriu a lei, porque Ele recebeu sobre si no madeiro a condenação da lei, e é Ele quem nos justifica, e é Ele quem cumpre a lei por nós. Então, para mostrar para a gente quanto a gente deve para Cristo. A gente acha às vezes que é pouco, né? Depois você olha para a lei de Deus e perceba tudo que Deus fez por mim e por você como cumprimento dessa lei. Mas não só para isso, mas também para provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por um maior cuidado da sua parte em se conformarem a essa lei como regra de sua obediência. Ou seja, a lei não nos justifica, então nós não cumprimos ela por legalismo. A lei tampouco nos condena, mas ela nos mostra o quanto nós devemos a Cristo e nos mostra também como nós podemos expressar o nosso amor a Deus. Essa é a loucura de amor. A loucura de amor que nós fazemos por Deus é santificarmos nossa vida e mesmo não precisando cumprir a lei para a nossa salvação, moldarmos a nossa vida de acordo com a sua lei, não só porque Deus é mais sábio do que nós e sabe melhor o que nós podemos e devemos fazer, como também porque a forma com a qual Deus deseja ser amado. Não por legalismo, não por religiosidade, mas como uma loucura de amor. E antes de eu falar da do tempo pertencer a Deus e do dia, eu preciso te lembrar que esse assunto ao qual nós vamos entrar agora, como conclusão dessa narrativa do sétimo dia da criação, está lá na primeira tábua da lei, no quarto mandamento. Êxodo 20, versículo 20, versículo 10, 9, 10 e 11. Quarto mandamento. Foi embora. Pronto. Agora vai ficar mais fácil aqui. Ó. Quarto mandamento. E a primeira tábua da lei, como Jesus Cristo resume a primeira tábua da lei quando perguntam para ele. Qual é o primeiro e maior mandamento? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos resumem como nós podemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Depois de fazer todo esse preâmbulo, toda essa introdução às aplicações, lembre-se, Jesus ou Deus santificou, abençoou e descansou em um dia. Ele santificou o tempo, então o tempo pertence a Deus. É por isso que o pregador vai nos dizer em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Crianças, prestem um pouquinho atenção aqui no que o pastor vai dizer para vocês. Há tempo para todas as coisas. O tempo de comer no almoço é o tempo de comer no almoço. Não é o tempo de brincar, não é o tempo de pintar, não é o tempo de assistir, é o tempo de comer. Não dá para você querer brincar na hora de comer e comer na hora de brincar, porque tem um tempo para isso. O tempo de estudar, crianças, é o tempo de estudar. Se a escola é de manhã, tem que ir de manhã para a escola, tem que estudar na escola. E se de tarde, chegando, tem dever de casa, tem que ter o tempo para estudar. Mas também tem que ter o tempo para orar, para ler a Bíblia, para brincar, para fazer tantas outras coisas. Meus irmãos, não só as crianças, adultos, há tempo para todas as coisas. E ouçam o que o pastor está dizendo.
ele é o que mais precisa dessa aplicação. Há tempo para trabalhar, para descansar, para comer, para gastar com a família. Há tempo para gastar com o Senhor. Nós somos seres temporais, meus irmãos. Nós somos criados assim. Você não pode achar que você vai ficar acordado e vai virar noites e noites sem fim, trabalhando e fazendo, e que isso vai fazer bem para você, porque não vai. Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas. Não só para que elas aconteçam, mas também para que elas sejam feitas. E esse tempo é pedagógico. John Piper, um pastor batista norte-americano, ele faz em um dos seus livros uma teologia do sono. E ele diz que não é à toa que Deus designou que eu e você passemos mais de um terço das nossas vidas jogados na cama como sacos de batata. Quando a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada, tá saco de batata, né? Inativo, ocioso. Não só nos fez para isso, como nós necessitamos disso. Quer ver os crentes aqui irritados é deixá-los com fome e com sono, não é? As crianças, então, elas não querem dormir, mas se elas não dormem, elas ficam irritadíssimas. Porque nós precisamos dormir. E Deus nos ensina que quando nós dormimos, aos seus ele dá o pão enquanto dormem. Não é pela força do seu braço que você vai vencer o mundo e vencer a vida. É o Senhor quem te dá essa vitória. Então descanse na hora de descansar. Adore na hora de adorar. Se divirta na hora de se divertir. Mas não só nós somos seres temporais e Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, como nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus e lutar, meus irmãos, com unhas e dentes contra a agenda do mundo. Quando a gente fala da agenda do mundo, o que você pensa? Você pensa em pautas, né? A agenda do mundo é o feminismo, a ideologia de gênero. Não é essa a agenda que eu estou falando. Eu estou falando o calendário do mundo. Qual é o calendário do mundo moderno? Qual é o calendário que rege o mundo contemporâneo? O prazer, a satisfação e o dinheiro. Já parou para pensar como o nosso tempo é governado pelo dinheiro e pelo prazer? Pensa então na sua rotina. Você gasta um tempão trabalhando. E você trabalha porque você precisa de dinheiro. E você precisa mesmo. E trabalhar é bom. Foi Deus quem nos deu o trabalho. E Ele deu o tempo para o trabalho também. Aí você chega em casa e você quer ter prazer. E aí você usa aquele dinheiro para satisfazer o seu prazer. Então, ou você pega essa coisa diabólica aqui, que é uma bênção, mas às vezes também é uma maldição, e você fica no feed eterno, porque aquilo te dá prazer rápido. Ou você senta na frente da televisão, liga ela e põe um negócio que você não está nem prestando atenção, só está lá sentadão assistindo. Ou você vai comer alguma coisa gostosa, ou você vai fazer qualquer coisa que vai te dar prazer. Agora, deixa eu trabalhar um outro aspecto. Sabe como a gente pode perceber que a nossa agenda, a agenda moderna, é uma agenda de prazer? Quando a gente chega no final de semana, o que a gente faz? Tudo o que a gente quer. Mas a gente não santifica o tempo. A gente nunca tem tempo para santificá-lo. Mas a gente tem tempo sim. Se você quer saber qual agenda o seu coração está se dedicando, olhe para o que você está gastando o seu tempo, entre aspas, livre. Se for a televisão, se for o videogame, se for a qualquer outra coisa que seja a sua satisfação, você verá que o Deus do seu tempo é o seu coração. Você é o Senhor do seu próprio tempo. Eu tenho certeza que essa vai ser a realidade de pelo menos 99% das pessoas aqui, porque é a do meu coração também.
Deus tem um calendário próprio. Deus tem um calendário que não é um calendário de consumo e satisfação nas coisas que foram criadas nesse mundo. E vai piorar. Vai piorar porque Deus abençoou, separou e santificou um dia para si. E ele disse: 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Esse é o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro nas portas de dentro da sua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Primeira tábua da lei. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Não de forma religiosa, não de forma legalista, mas em gratidão e amor para glorificar o Senhor. Mas não é o sábado. É o domingo. Dia do Senhor. Se o Senhor Deus descansou da obra que ele fez na criação, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no primeiro dia da nova criação. Na Páscoa nós passamos pelos encontros de Jesus com seus discípulos e, pasmem, todos eles aconteceram no primeiro dia da semana. João, quando escreve o Apocalipse, ele diz: e no primeiro dia da semana, ou no dia do Senhor, eu estava adorando e tive uma visão. Quando o Senhor Jesus ressuscita, quando ele é levantado dos mortos, ele inaugura uma nova criação, e agora a administração dessa aliança por meio da graça tem uma nova ordem de organização do próprio tempo, tendo o domingo como o dia do Senhor. Já parou para pensar no que significa domingo? A segunda é dia de feira, a terça é dia de feira, a quarta é dia de feira, a quinta é o dia de feira, a sexta-feira, o sábado não é dia de nada, né? E o domingo é dies dominicus, no latim, que significa literalmente dia do Senhor. O que você faz no domingo reflete quem é o Senhor da tua vida. O Catecismo, mais uma vez, vai nos dizer que no 4º mandamento, que nós cumprimos como uma expressão de gratidão e amor ao Senhor, exige que todos os homens santifiquem e guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, os quais Deus designou em sua palavra, e expressamente um dia inteiro em cada sete, que era o 7º dia, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e é o primeiro dia da semana desde então, que há de continuar até o fim do mundo, o sábado cristão, o dia do Senhor, para o santificar, para o separar. É por isso que nós dizemos que não se tira férias da igreja de Deus. Crente, se você viajar nessas férias, no domingo, cultue a Deus. Se na cidade para a qual você for não tiver uma igreja, reúna a sua família e cultue a Deus. Sabe, quando você diz assim: pastor, a vida está tão corrida que eu não tenho tempo, eu não estou tendo tempo para ler a Bíblia e orar. Deus separou um dia inteiro para você fazer isso. E é uma vergonha, meus irmãos, para o pastor de vocês e para todos nós, que nem no domingo nós consigamos nos dedicar à oração e à meditação da palavra do nosso Deus. Sabe por que é uma vergonha? Porque Isaías 58, 13 e 14 vai nos dizer assim: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor.
A vergonha, meus irmãos, é porque se nós não conseguimos, nem no dia que nós deveríamos, como uma expressão de amor a Deus, separar para Ele, isso significa que nós somos incapazes de termos prazer na presença do Senhor. Isso significa que para o teu coração é mais deleitoso assistir alguma coisa, ir para o shopping, ir para a praia, ir para não sei qualquer lugar, para o cinema, do que ler a palavra do Senhor e orar ao Senhor. É uma vergonha para a gente. Não conseguimos, como expressão do amor que nós temos a Deus, santificar um dia. Ele nos deu 6 dias para que façamos tudo aquilo que nos é lícito e que convém. Mas pede que um dia santifiquemos para Ele. Perceba, você não vai ser salvo porque você santifica um dia. Você não vai ser descondenado da ira do Senhor. Mas sabe quando você olha para o seu cônjuge e diz assim, você me ama mesmo? Amo. Mas você não está demonstrando amor a mim do jeito que eu gosto e que eu espero ser amado. Eu quero tempo, eu quero serviço, eu quero qualquer outra daquelas 5 linguagens do amor lá que o Brian Chappell, se eu não me engano, estabeleceu, né? E você fala, ai, meu amor, me perdoe. Pois é, Deus estabeleceu uma linguagem própria de amor. E está lá nos 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens e esculturas de semelhança de Deus. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E descanse das suas obras, dos seus lazeres, dos seus prazeres. Santifique um dia para mim. É assim que Deus deseja ser amado. Você pode achar que você está demonstrando amor para Ele de todos os outros jeitos, com qualquer outra coisa. Mas a forma como Ele estabeleceu para que você o ame com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, está lá na primeira tábua da lei. Nesse caso específico, em ter, nesse dia, um dia de deleite na presença de Deus e do seu povo. Eu não pego no pé de vocês para virem para o culto, para não faltarem na igreja, só porque eu amo vocês e quero ver a carinha de vocês, porque eu quero uma audiência grande. Não é isso. É porque esse é o dia do Senhor, que nós temos que adorar juntos ao Senhor e cultuar juntos ao Senhor. Pense nisso. Quando você tira férias, se você tira férias do Senhor, você está dizendo que você precisa de um descanso daquele que te salvou. E talvez, se nós não tivermos prazer em Deus, não tenha nada para a gente fazer nos céus e na eternidade com Ele. Porque lá nós estaremos, nos deleitaremos com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, diante do nosso coração, da nossa mente, e até mesmo do nosso século, Deus, separar esse um dia para Ti parece loucura, Deus. Mas é uma loucura de amor. Deus, a minha oração, pelo meu coração e pelo coração do Teu povo que está aqui reunido, não é que o Senhor nos faça cumprir o mandamento, o 4º mandamento, mas para que o Senhor aumente o nosso amor por Ti. Deus, exponha diante dos nossos olhos a nossa pequenez. Seja elevado diante dos nossos olhos, que nós amemos o Senhor, e amemos o Senhor, e amemos o Senhor, a ponto, Deus, de um dia só ser pouco. Nos ajuda, Deus, a da mesma forma como nós empregamos tanto esforço para de segunda a sexta chegarmos no horário no trabalho, levarmos as crianças para a escola, cobrarmos e ficarmos no pé delas para que elas façam o dever, para pagarmos as nossas contas em dias e para fazermos tudo aquilo que nós precisamos fazer para que no dia do Senhor nós também tenhamos todo o empenho necessário para que descansemos em Ti. Deus, nos ajuda e ajuda aqueles irmãos que aqui estão,
fortalecendo o coração deles, para que se eles tiverem a oportunidade, Deus, mesmo que a mente e o coração digam que não dá, que é preciso trabalhar, porque senão vai faltar o pão, lembre-os, Deus, de que quem dá o pão de cada dia é o Senhor. Não somos nós. Não é o nosso chefe, tampouco o nosso trabalho. Nos ajuda, Deus, a amarmos o Senhor, temermos o Senhor, amarmos ao Senhor a ponto de fazer e de demonstrar esse amor da forma com a qual o Senhor espera que nós te amemos. Deus, que nós possamos olhar para o teu dia e dizer: que dia deleitoso, o dia de feira da alma, o dia de cantar e louvar ao Senhor, o dia de orar, o dia de estar com os irmãos, de aconselhar, de fazer obras de caridade e de graça. Deus, que todas as outras coisas que precisaremos sim abrir mão nesse dia não sejam pesadas ao nosso coração, porque amamos a Ti. A nossa oração, Deus, nessa manhã, é que o Senhor aumente o nosso amor e a nossa fé. E nós sabemos, Deus, que o Senhor o fará. Faça, Deus, por meio de buscarmos o Senhor, nos deleitarmos na sua santa presença e descansarmos em Ti de tudo aquilo que nós fazemos nos outros 7 dias da semana, nos outros 6 dias da semana. Que possamos, Deus, todas as semanas iniciarmos na sua santa presença, na sua doce voz, ouvindo a sua doce voz. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos, agora é aquele momento do nosso culto em que nós oramos pelos pedidos que chegaram até o conselho. Nós vamos orar pela saúde da Duda, pela nossa igreja, por outras 2 igrejas do nosso presbitério e pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ao final dessa oração, oraremos como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, ao final da oração, eu direi: oramos, Senhor, como o Senhor nos ensinou a orar, dizendo, e os irmãos são convidados a se colocando de pé, a orarmos juntos a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, que será projetada aí nos nossos slides. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor para intercedermos ao Senhor por aqueles motivos que chegaram até nós. Deus, pedimos em especial pela Duda, filha do reverendo Léo. Deus, nós clamamos ao Senhor que faça um milagre na vida dessa pequenina. 2 anos apenas, Deus, completando mais de 90 dias internadas naquela UTI neonatal. Deus, cuida dessa pequenina, Deus. Que a sua mão seja derramada sobre essa filha do Senhor, filha da aliança. Mas também cuida do coração do reverendo Léo, da sua esposa. Que os dias não sejam pesados demais ao seu coração. E que eles possam descansar no Senhor, Deus. Descansar na sua vontade. Que muitas vezes parece ser agridoce aos nossos lábios. Deus, nós pedimos que pela sua graça, Deus, o Senhor habilite a nossa igreja e nos incline a conhecer o Senhor, a confessar o Senhor mais altamente, a estimar o Senhor, os seus atributos, os seus títulos, as suas ordenanças, as suas palavras e obras e tudo aquilo ao qual o Senhor se dá a conhecer. O Senhor é o nosso Pai que está nos céus. Pedimos ao Senhor, Deus, que os nossos pequeninos possam te conhecer desde mais tenridade e que eles possam amar o Senhor ardentemente e confessar o Senhor como Senhor de suas vidas. Pedimos, Deus, que as famílias desta igreja pertençam a Ti e estejam diante do Senhor, derramadas e consagradas diante de Ti. Que os oficiais dessa igreja pertençam ao Senhor e possam estimá-lo acima de todas as coisas. Nesse sentido, Deus, também pedimos pela Igreja Presbiteriana do Caminho e pela Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville, Deus, 2 igrejas do nosso presbitério. Pai, que eles possam, como representantes do Senhor, como um posto avançado da Tua embaixada na terra, serem luz em meio às trevas, no lugar onde eles estão. Que eles possam amar o Senhor e se deleitar no Senhor. Que eles possam, Deus, cuidar das coisas que o Senhor colocou na mão deles para que eles cuidem. Pedimos também pelos adolescentes, Deus, pelas UPAs espalhadas pelo Brasil.
pela nossa União Presbiteriana de Adolescentes, não só da nossa igreja, mas também de todas as igrejas que pertencem ao Senhor. Que eles sejam guardados pelo seu poder, que eles possam desejar e amar o Senhor cada vez mais, Deus. Que esses adolescentes que aqui estão sirvam ao Senhor com tudo que têm, conquiste o coração deles, Deus, para que eles possam desejar-te mais, mais e mais. Da mesma forma, pedimos ao Senhor que avance o teu reino por meio dos missionários da nossa APMT. Deus, seja o Deus providente e provedor, que eles estejam guardados pela sua mão e pelo seu poder e sejam agentes do teu reino onde quer que pisem a planta dos seus pés. Aqueles, Deus, que precisam voltar ao Brasil para ter e encontrar descanso e recarregar as suas energias, providencia os recursos. Aqueles que precisam ir, providencia e abre as possibilidades. Aqueles que estão em locais onde o teu evangelho não chegou ainda, haja poderosamente por meio deles na propagação da sua palavra. Deus, que por meio do seu evangelho, eles possam vencer governos, ídolos e corações duros que sejam convertidos a ti. Nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor e orando como o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos uma bênção antiga.